Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Ricas! E hoje vamos falar sobre uns temas muito legais. Hoje tenho aqui comigo Selma Espósito. Olá! E o William Halfman. É isso aí! Depois a gente vai entender o porquê Halfman, e é muito legal. Mas que bom, Ari, participar, vai ser um debate. Então não tem esse jogo de entrevistado, entrevistador, vai ser realmente... Hoje o conteúdo, para nós, é livre, mas nós vamos ter aqui, para iniciar com chave de ouro, falar sobre arquétipos de marcas, como que esse poder dos arquétipos pode impactar na minha empresa, no meu negócio. Sim. E eu queria que você pudesse começar falando, então, Ari, dá essas diretrizes Então para vamos, nós. gente. Eu sou a Ari Costa, sou especialista em arquétipos de marca para empreendedoras que querem se posicionar diferente no digital, no presencial e querem atrair a atenção do cliente de uma forma diferenciada. Elas querem trazer exclusividade, Selma, trazer uma unicidade para a marca e fazer com que essa conexão com o cliente seja muito mais direta. Você acredita nisso? Eu acredito. Ô, Ari, mas como que eu consigo utilizar o arquétipo na minha marca, por exemplo? Sim, é uma pergunta muito frequente isso, porque quando nós falamos de arquétipo, geralmente as pessoas vão pro Google e colocam lá, como utilizar arquétipo. E aí vem um monte de informação e a pessoa fica perdida. E principalmente porque vem uns arquétipos alinhados à imagem, por exemplo, de sereia, Cleópatra, de deuses, de planta, de foguete e de outras coisas que existem por aí que, gente, pra mim isso é irrelevante. Vou ser bem sincera, é algo que eu tenho estudado há um tempo e é algo que não dá uma diferença você colocar uma imagem e ficar olhando a imagem pra você captar ela. É algo que você tem que viver, tem que ser algo muito natural pra você transcender um arquétipo. Então, na verdade, nós já transmitimos um arquétipo. Interessante. Você já passa uma imagem para o seu cliente. E essa imagem está alinhada ao arquétipo. Eu sempre tive várias dúvidas sobre arquétipos. Eu acredito que é um grande diferencial. Um tema, eu acredito que ele é muito diferente. E a aplicabilidade disso tem muito impacto, Ari. Igual, por exemplo, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Eu queria ver a sua visão, a sua opinião, de uma forma assim, dúvidas minhas. Eu deixei anotado, mas é dúvidas que talvez a quem está nos assistindo vai ter a mesma dúvida. Então, assim, ó, como um arquétipo, por exemplo, vou te dar um exemplo de um deles. Aí você vai falar quem são esses arquétipos, quantos existem. Mas eu tenho uma pergunta assim, ó, como o arquétipo do inocente pode ser utilizado para construir uma marca que transmite confiança e otimismo? Sim. Nós temos 12 arquétipos de marca. Existem outros, mas de marca são 12. Então, é em cima desses que nós trabalhamos. Então, o inocente, ele está alinhado a um arquétipo de baixa frequência. O que seria? Ele não consegue ser um líder perante a audiência dele. Então, se você tem um arquétipo inocente, por exemplo, a Selma trabalha com um branding de marca. Ela trabalha transformando a história da pessoa para que a pessoa emita isso através de uma logo, de uma identidade visual para o cliente. Se ela quisesse trabalhar em cima do inocente, ela não ia conseguir atrair o cliente que ela espera atrair, para trabalhar num valor que ela trabalha. Então, o inocente, ele tá alinhado à juventude, à criança, a pessoas inocentes mesmo. Então, nós temos, por exemplo, se você trabalha com buffet infantil, com doces, com bolo, você pode trabalhar sentido. Você pode trabalhar num arquétipo inocente. Só que se você trabalha com joias e trabalhar num arquétipo inocente, você não vai conseguir trazer o seu cliente numa forma que você deseja. Porque você vai estar emitindo uma informação e ele vai estar sendo atraído pela informação errada. Porque não é ele que você quer atrair, só que você está atraindo por conta do arquétipo que você está se utilizando. E o arquétipo é muito mais do que uma roupa que você veste. Então, ele vai conectar com tudo, com a logo, com a identidade visual, com a forma no qual ela se expressa, as cores que ela trabalha, com o local que ela está. Então, é tudo alinhado para poder passar essa mensagem mais intencional para o cliente. Maravilha, Ari. E dentro dessa perspectiva, ainda do arquétipo do inocente, tem alguma marca que as pessoas conseguem identificar, assim? Como que ela sabe que aquela marca é do inocente? Tem algum exemplo para dar pra gente? Sim. Vocês podem aliar isso que eu estou falando. Se você lembrar de uma criança, então você já está alinhando ao arquétipo inocente. Uhum. Então, por exemplo, se você vai numa Baby loja Johnson. de brinquedo, sim. Marcas que têm conotação infantil, então lojas de roupas infantis, sapatos, elas podem estar alinhadas
relacionadas a outros arquétipos, sim. É intencional, mas tem sim do inocente, porque você quer atrair esse público, a inocência. E pelo que a gente conhece um pouco da sua essência, da sua expertise, que é esse o se posicionar ou trazer essas pessoas para o posicionamento, eu acredito que é muito relevante falarmos, porque também existem aquelas pessoas, Ari, que você está falando então que o arquétipo de marca ele não passa tanto otimismo, porque tem características para ele ali. E a pessoa ali que muitas vezes está no seu trabalho e se veste como uma inocente. Como Sim. que é isso? Porque a percepção de marca, ela também fala muito forte. Aí eu vou numa pessoa, de repente, eu contratei uma mentoria. Aí eu chego para essa pessoa e ela tá meio que inocente. Sabe, Sim. esse ponto eu É queria ouvir sobre incoerente. isso, porque Aham. é muito, muito Sim. relevante. Ou até mesmo no escritório, por exemplo. Como que a pessoa quer atingir o cargo de gerência se ela vai toda inocente, de rosinha, florzinha, tiara na cabeça, né, Tem uma história Ari? muito interessante de uma mentorada minha que ela não conseguia atingir o público certo porque ela não se posicionava dessa forma. Então, ela trabalha com prótese dentária e ela não conseguia atrair esse público porque no modo no qual ela se apresentava e precificava, as pessoas não viam valor nela. E até na vida pessoal, não era só na vida profissional. Então, as pessoas se aproximavam para aproveitar, para tirar vantagem, não respeitavam, porque pensa, se você tem uma criança ao seu lado, você não vai respeitar uma ordem da criança. A não ser que seja algo que tenha que fazer, mamãe, pega água pra mim, você vai lá e pega. Agora, se ela falar, mamãe, por favor, limpa o chão aqui que eu sujei, não dá, gente, porque é uma criança. Então, se ela sujou, ela tem que saber o que ela tem que fazer pra sair daquela situação. Então, a criança, ela não consegue emitir uma ordem de liderança. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção sobre qual é a mensagem que a gente tá transmitindo através dos arquétipos. Maravilha. E, assim, para comentar, né, para quem não conhece, fala sobre os 12 arquétipos, porque é como a gente conhece, e aí a gente começou falando do inocente, está focado nele. Eu conheço eu me identifico demais, posso estar errado, tem que fazer uma análise ainda mais do herói e alguns outros, mas se você pudesse falar quais são esses 12 arquétipos, ficaria bem legal para a Sim, gente discutir sobre eles. Eu sim. conheço alguns. O inocente eu já falei, tem o explorador. Tem o herói e o sábio. Esses daqui eu sei que tem, que são os 4 ali. Mas eu não sei qual que você pode trazer mais aí pra gente conhecer e se Certo. aprofundar nesse tema arquétipos de marca. Tá. Nós temos 12 arquétipos e eles são divididos em duas classes. Uma classe é a frequência baixa, a outra classe é a frequência alta. E entre eles ainda, dentro deles, eles são classificados em grupos de 3, tá? Mas isso vai ficar muito complexo, então eu vou resumir aqui para vocês. Então temos os de frequência baixa, que seria pessoa comum, que é o que vamos dizer, quase 90% da população trabalha nessa pessoa comum, que é aquela pessoa que está ali numa comunidade, num grupo, ela quer participar. Temos o inocente, que é esse que acabamos de falar. Temos também o comediante ou o bobo da corte, que também tem que tomar muito cuidado ao se utilizar. São pessoas que elas não têm ali seriedade, às vezes, no que está fazendo. Temos o explorador, aquelas pessoas que gostam de explorar tanto o mundo lá fora, quanto o mundo aqui dentro também. Temos o amante. O amante, ele gosta de criar uma comunidade, um envolvimento, um magnetismo, gosta de conexão, gosta de tato, gosta de pessoas, tá? Temos o herói, que é o que o William falou, que ele se conecta muito com esse arquétipo, mas o herói, ele é uma trajetória, então a gente tem que evoluir, nós não podemos... Os arquétipos, eles são uma evolução, por isso que ele tem frequência baixa e frequência alta. A frequência baixa, ele não está dentro de uma liderança, e na frequência alta, ele está na evolução. Só que os arquétipos, eles sempre vão fazer você migrar entre eles. Você não vai ficar vivenciando somente um. Por isso que é interessante você definir 3 e trabalhar em cima desses 3, tá? Mas voltando. Então, vamos lá. Pessoa comum, inocente, bobo da corte ou comediante, explorador, amante, herói, sábio. O sábio são essas pessoas que gostam de estudar, gostam muito de estar conectado com o intelectual. Elas adoram isso. Temos, deixa eu ver, me ajuda aí. Rebelde. Rebelde, que são aquelas pessoas que gostam de quebrar barreiras, não gostam de seguir regras.
Cuidador e Rótulo. governante, né? Cuidador são essas pessoas que gostam de dar o ombro, gostam de ouvir outras pessoas, um exemplo, psicólogas, nutricionistas, médicos mesmo gostam de cuidar um do outro. Governante. O governante, ele está alinhado muito à estrutura, à liderança, por exemplo, um rei que está no castelo, ele comanda ali, né, uma equipe, então pode ser geralmente quem está numa liderança de uma empresa, pode ser. Criativo, né? Criativo, e Criativo, amante, né? amante já foi. O criativo, ele trabalha muito a parte de artesanal, ele gosta de botar a mão na massa. Então, são pessoas que trazem, assim, uma criatividade ao extremo para elaborar algo novo, de repente, tá? Também. E E o falta mago, né? um. E o mago. O mago, ele trabalha na parte de transformação, a parte interna. Então, tudo que vai gerar transformação tá trabalhando dentro do mago. E algo muito legal pra gente lembrar são filmes, da Disney, principalmente. Então, filmes que se trabalham com o mago, tem o Harry Potter, tem Senhor dos Anéis, eles trabalham muito forte o mago, e a transição, por exemplo, do Harry dentro do filme, ele sai de uma pessoa comum e ele vai evoluindo, né? Então, antes dele receber o chamado, que seria na parte do herói, ele nega, ele não quer o chamado, quer ele tá dentro do bobo. Depois ele evolui, vai pro explorador, vai explorar, vai andar, porque é quando ele é convidado para ir lá pro castelo, pra escola. E aí ele chega na jornada do herói, que é quando ele aceita esse chamado, e aí ele vai progredindo dentro do chamado. E até ele chegar no final, que seria ele chegou no sábio, que é o final, e aí ele retorna de novo pra casa dele. Porque a história do Harry Potter, ele vai um ano letivo, né? É quando ele tá estudando. Então, no final, ele volta novamente para casa. E aí, o que nós temos a aprender com isso? Que sempre a gente está em evolução. Então, nós vamos passar pelos 12 arquétipos para evoluir. A gente volta para o primeiro, mas a gente sempre tem um que vai ser mais caracterizado, que é aquele que representa mais a nossa personalidade, a nossa narrativa, para conectar com o cliente. Então, assim como o filme do Harry Potter, e cara, que sensacional. Eu achei essa colocação, essa analogia incrível, Ari, porque eu consegui aqui passar por todos os filmes, eu assisti todos. E quando você falou sobre a trajetória, eu consegui identificar, porque eu não conhecia. Eu consegui agora entender e ver a trajetória, e realmente a gente consegue ver que ele foi de um ponto Sim. para o outro. Então, assim, na nossa vida pessoal, profissional, embora a pessoa pode achar, ou até eu mesmo posso achar que eu não treinei os 12 arquétipos, mas inconscientemente, eu não sei se eu poderia colocar assim, Sim. eu tô passando pelos arquétipos Sim. com a minha trajetória de vida. Sim. Certo, Selma? O que A que gente você acha passa pelos sobre isso? 12. A gente passa pelos 12. E uma coisa muito interessante, tem um filme da Disney, eu até ouvi isso semana passada, que chama Mulan. É um desenho Sim, animado, já Mulan. assisti. É antigo, só que lançou agora um novo formato. E no antigo, ela passou por toda uma jornada. Ela foi pra guerra, ela não sabia lutar, e aí aprendeu. Então ela saiu da onde ela não sabia nada, ela era inocente, e construiu uma trajetória até ela saber se posicionar, saber lutar. Seria a jornada do herói? A jornada do herói. Uhum. E hoje, essa nova versão que lançaram, ela já nasceu sabendo. Então, ela já é criança, já sabe lutar, então ela não teve a jornada do herói. Tanto que em nível, se você for comparar em nível de venda de bilheteria, o outro vendeu muito mais do que esse. Então, a jornada do herói, ela tem que vir muito ativa na nossa história. A gente tem que estar falando, tem que externizar isso, porque senão não vai conectar com o público. E Olha essa que jornada, interessante. ela super conecta, né, com o público, porque tem o vale, o alto da montanha. O William adora falar sobre isso, né, William? Qual que é cara, a jornada do herói? O que seria a jornada do herói, Pras para as pessoas pessoas, entenderem? eu coloquei de uma forma muito simplista, uma forma muito dinâmica de entendimento, porque eu aprendi com um cara sensacional de storytelling, que é o Leandro Aguiari. E eu aprendi porque eu fui num evento. Olha como que é importante estar em evento, Ari. Eu fui num evento com um cara, e nós temos o nosso evento, que vai ser setembro, dia 23 e 24, aí o Magnetize. E olha como que é importante estar em evento. Eu aprendi essa forma de jornada do herói numa comunicação simples, que você vai decorar agora. Vale é fundo, gente. Vale é fundo. Subida da montanha e pico da montanha. Repito, vale, subida da montanha e pico da montanha. Com essa expertise na sua mente, Ari e Selma, você consegue formular o que você quiser. Você quer contar uma história? Então eu preciso passar por uma situação difícil, eu preciso mostrar um processo, a minha evolução desse processo até eu atingir o pico, porque é desafiador. Porque
quando nós falamos de jornada, falamos de conquista, você realmente precisa passar por um momento. Então, a jornada do herói, nesse sentido, vale, subida da montanha, pico da montanha, eu consigo conectar qualquer história para contar dentro da minha mente. Eu consigo pegar essa estrutura e ali desenrolar para que as pessoas possam se conectar melhor com a minha história, um exemplo. Eu Sim. acredito isso muito legal. Aí, direcionando para você, Ari, eu tenho uma dúvida dos arquétipos de marca. Vamos supor, nós temos 12. Eu quero trabalhar, eu não sei se chama assim, 3. Eu quero trabalhar de uma forma bem específica. Você falou, você vai dar os posicionamentos do herói, rebelde, governante, eu me identifiquei. E como que eu faço para aplicar isso aí para minha vida e para minha marca, que é o mais importante? Sim. É uma dúvida muito comum, porque as pessoas acham que se utilizar do arquétipo é só utilizar a roupa. Por exemplo, o governante. Eu vou colocar um terno, um salto e pronto, tô passando o arquétipo de liderança. E não é. Então, tem que ter muito mais informações ao redor disso, porque senão você acaba sendo algo que você não é. E essa não é o intuito, é você realmente ser muito natural, para quando a pessoa estiver com você, ela sinta a sua verdade, você não esteja com uma máscara, né? E tem uma mentorada minha que ela estava muito em dúvida, porque ela escolheu utilizar do arquétipo do rebelde, só que ela falou assim, só que era o terceiro. Ela estava com um amante, não lembro o segundo, e o último era o rebelde. E ela falou, Ari, mas eu não sei como que eu vou usar o rebelde, porque assim, eu não quero andar toda rasgada, com cabelo bagunçado. Eu falei, não tem nada a ver, porque nós temos que alinhar o arquétipo com 3 possibilidades, tá? De você passar essa informação, que seria personalidade, narrativa e energia. Então, a personalidade, o arquétipo seria o primeiro, que é o que está alinhado com a sua personalidade, para você não ser algo que você não é. Então, a personalidade é o principal. Qual dos 12 arquétipos está alinhado com a minha verdade, com o meu jeito de ser? E aí você vai trazer o seu primeiro. Então, já é uma forma de você classificar qual arquétipo se alinha com você. Depois, a narrativa. Então, qual é que defende o que eu quero? Por exemplo, o rebelde, ele defende uma causa. Eu sou assim também, eu gosto de defender uma causa, estou ali para levar pessoas comigo, multidão, quero estar à frente. Então, se for essa a sua verdade, então a sua narrativa pode ser essa. Vamos, que eu estou com você, eu quero te ajudar, você quer empreender, estou aqui. Então, você vai trazendo uma narrativa de empurro. Então, eu estou indo à frente, vem atrás que você vai junto comigo. E a energia. Então, tem arquétipos que têm a energia mais alta e tem outros que têm a energia mais baixa. Não entra na frequência que a gente falou aqui. Eu estou falando de energia. Então, tem arquétipo que vai ter a voz mais firme. E tem arquétipo, por exemplo, inocente, que vai ser mais doce para se comunicar. Que se for mais firme, o público vai se assustar. Então, a energia está alinhado a isso, a como você vai passar essa narrativa para frente. Então, essas 3 possibilidades de alinhamento dos 3 arquétipos está muito alinhado em como você vai definir os 3 que você vai representar. Então, Ari, quando a pessoa vai identificar os arquétipos, primeiro ela precisa entender qual que é a personalidade dela, como que ela é de fato, para ela conseguir encaixar, saber a imagem que ela quer passar, ter uma narrativa. Então, ela tem que entender de vários pontos ali, não é só a personalidade, ou não só a forma de se vestir, Sim. ou a forma de falar. São vários fatores Então, que envolvem para ela descobrir qual arquétipo que ela vai poder utilizar para intensificar ali ainda mais a marca e o posicionamento dela. sim, ela tem que prestar atenção em vários fatores, igual você falou. E o mais engraçado é que ela não sabe identificar. Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu faço para as mentoradas é: qual é o seu diferencial? E elas não sabem responder. Qual é o seu talento? E elas não sabem responder. Então, é algo que deveria já estar muito explícito no coração delas. E elas não conseguem classificar o que é o talento, qual que é o diferencial. E elas acham que o diferencial é ter um espaço bonito, servir um café com Nutella, se vestir bem. E não é só isso. Tem outras coisas que têm que ser envolvidas. E na minha trajetória, quando eu descobri o meu talento natural, porque eu não sabia, eu ouvia as pessoas falando: pô, você é muito bom no comercial, você dá bem com as pessoas, você tá fazendo uma comunicação, você sabe trazer as pessoas e trocar uma ideia. E eu não sabia que eu tinha esse potencial. Sim, da Então, comunicação. a pergunta do diferencial e do talento, ela é muito importante, porque depois que eu associei que o meu talento é lidar com pessoas, porque eu amo pessoas, conversar, se comunicar, Ari, hoje eu consigo ter clareza que eu trabalho, o meu melhor negócio é Sim. pessoas, é comunicação, porque isso faz eu trazer resultados
no meu case, assim, pessoal, para minha vida profissional. Então, é muito bacana. Então, deixaria essa mensagem para essas pessoas, né? Então, Sim. saiba o seu diferencial, saiba o seu potencial e descubra, pelo amor de Deus, qual é o seu talento natural. Eu E olha acredito como que isso seria interessante, né? E olha como é interessante isso, essa parte já entra no autoconhecimento. Você vê que as pessoas não estão se autoconhecendo, não sabem do que elas mesmas gostam, do que elas produzem, do que elas Sim. fazem. Uma outra pergunta que eu faço é assim, elas confundem muito. Qual é o seu objetivo profissional? Elas respondem o objetivo delas. E aí, na hora que eu falo qual é o seu objetivo pessoal, elas não sabem. Elas alinham com o profissional. Eu falo, não, o que que a Selma quer? A Selma quer ir viajar com a família? Ela quer construir uma família? Quer ter uma casa melhor? Quer ter um... Não, elas alinham com o profissional. Então, as pessoas, elas estão se esquecendo. Elas estão deixando elas de lado, realmente. Deixa a vida me Só levar. trabalha. Sim. Meu Deus. Só se especializa, só quer pro profissional e esquecem, né, do porquê que ela começou. essência. Do Aham. Se a gente porquê. conseguir, não sei se isso vai ser, eu acredito que é bem dinâmico. É, tem várias marcas muito relevantes hoje. Itaú, Nike, tem de carro, Volks, várias. Se a gente pudesse trazer um pouquinho dessas marcas, do quem utiliza o quê do arquétipo de Sim. marca, você conseguiria dar essa visão para nós? Por exemplo, essa marca, você já percebeu que ela faz isso porque ela utiliza esse arquétipo? Sim. Dá esse exemplo para nós, Ari, para a gente entender melhor até o que, que as grandes empresas estão olhando, porque o grande ponto é, se você também quer ser grande, tem um case de sucesso, tem uma pessoa para a gente olhar. Então, eu gostaria de ouvir você, se você pudesse trazer exemplos, citações, histórias sobre essas marcas para a gente entender como que elas fazem e como que elas aplicam esse arquétipos dentro do seu negócio. Tá. Tem uma história que eu gosto muito, que é a do Fusca. E eu Ah, que sempre legal. conto essa história. O Fusca, quando ele foi elaborado, na época que ele surgiu, só existiam carros grandes, que hoje é conhecido como banheira, né? Aqueles carros compridos. Então, o Fusca, ele veio assim, para quebrar padrão também, vamos se dizer que ele tinha um pouco do arquétipo do rebelde, mas ele foi desenhado dentro do arquétipo do inocente. Então, ele queria que achassem que o carro era fofo. Era bonitinho, né? Porque ele é pequeno, ele é compacto. Então, ele foi desenhado perante o rosto de um bebê. Então, ele tem as lanternas, que seria a Uau. bochecha, né? O topo aqui do carro, que é a cabecinha do bebê, que é arredondada. E se você olhar, o Fusca realmente parece com um desenho de um bebê. Parece Ele um tem bebê. essas formas circulares. Sim. E toda essa questão da psicologia das formas também, de ser circular, traz essa proximidade para o público também. Sim. Tudo que tem linhas retas vai deixar um pouco mais afastado a comunicação, deixa mais séria, vamos se dizer assim. Por isso que tem pessoas que usam ombreiras, usam roupas mais linhas retas. Já em linhas mais onduladas, você traz a proximidade, você traz uma comunicação mais aberta para a pessoa se sentir mais próxima. Cara, que sensacional. Então, quer dizer que o Fusca da marca Volkswagen foi desenhado a partir de uma criança. Sim, do rosto Cara, de um eu bebê. não sabia disso. É sensacional. Sensacional. E um outro case também é a marca Starbucks, né? Do café, que eles têm o desenho de uma sereia, que tem pessoas que falam que é a deusa do mar, mas parece muito uma sereia, né? E é utilizado justamente para você não ficar no lugar, que é o arquétipo explorador. Então ele utiliza da sereia que está no mar, que é o arquétipo explorador, que explora, e você utiliza o copo para beber em lugares. Você não fica dentro da Starbucks, você vê as pessoas na rua, indo pegar metrô, pegando Uber e por aí vai, dirigindo com aquele copo. Então é algo que vai levar o nome da marca para vários lugares. Inclusive, Ari, eu lembrei aqui de uma história bem interessante, que é da caneta Bic. A caneta Bic, ela é um arquétipo comum. Como que pode um arquétipo comum, porque muitas vezes o arquétipo comum ele não consegue agregar muito valor. Porque quanto que é uma Bic? Uns R$2? Mas ela tem o público dela. E ela conseguiu ter o lugar dela. E ela se pôs como uma pessoa comum. Todo mundo tem uma Bic em casa, não é verdade, Sim. Ari? A mesma coisa é o Havaianas. Tudo bem que agora a Havaianas tá um pouquinho mais caro, mas a Havaianas também é uma pessoa comum. É como se fosse esse arquétipo. E é muito interessante, porque é difícil essa questão desse arquétipo comum conseguir se posicionar. É muito mais difícil porque eu acredito que é a frequência que você falou, né? Ele é de frequência baixa.
Então, essa é a diferença, Ari, da frequência baixa para frequência alta. Mas não que não vai conseguir se posicionar. Sim. Mas é que é um trabalho um pouco Sim, mais mas dá mais trabalho. intenso. Mas o que seria a frequência baixa? São pessoas que vão pensar assim, não preciso disso agora. Então, tipo, é aquela pessoa que vai deixando. Ela quer participar de um grupo, Então ela... a frequência tá atrelada a, tipo, um desejo da pessoa? É, Imediato ou não? sim. Ah, eu até gosto, mas Então, não por exemplo, quero. a pessoa comum, ela nunca vai estar à frente de uma causa. Porque ela quer ficar ali no lugar É dela, é tudo- mais cômodo ficar no lugar dela. Ela não quer participar de algo. Ela quer ficar ali com os amiguinhos dela. Tanto que, pra você se tornar uma pessoa comum, lembra da época de escola. Sempre tem aquela turminha que é mais engajada e tem aquela pessoa que fica de fora da turma, né? Que, se não tomar cuidado, sofre bullying. Então, às vezes, essa pessoa, pra não sofrer o bullying, ela vai participar da turminha para não sofrer o bullying. E aí, o que acontece? Ela vai se tornar uma pessoa comum, porque ela quer participar de um grupo, que às vezes nem tá alinhado com o que ela deseja, mas ela Quer participar, de participar. uma comunidade ali, de uma Sim. tribo. Esse senso de pertencimento que as Exatamente. pessoas têm. E essa questão da BIC que eu lembrei, ela nunca vai querer concorrer com a Montblanc, por exemplo, que é uma marca de canetas, que a funcionalidade, trazendo aqui para a marca, é exatamente a mesma, que é escrever, só que quanto custa uma Montblanc? Mas ela não quer concorrer com a Montblanc, ela quer estar na casa de todo mundo. Então, olha só como faz total diferença também você escolher o arquétipo e escolher que público que você quer atingir através desse arquétipo. Só que é muito legal também. Se eu não me engano, tem uma BIC que ela é mais cara. Tem, mas Tem uma ela BIC que não ela é é mais cara. a principal. Sim, a principal é essa porque vende em demanda, né? Exatamente. Mas por isso que é importante a gente ter uma esteira de produtos. A gente só não vender para esse público, a gente vender para outro público, né? E claro que assim, você tem um nicho, você tem um público que você quer atingir, mas tenha uma esteira para você conseguir atingir outros tipos de público que quer comprar do seu produto e nesse momento não consegue. Sim. Até O pra mais conhecer. interessante, analisando, falando da BIC e Montblanc, é porque são duas marcas de distinção. Tá falando de uma marca que custa, sei lá, 2, 10, 15 reais, para uma que custa 1.000, 2.000, 5.000 Até reais, até mais. Mas independente, pelo meu ver agora, para minha análise, Ari, você pode me corrigir se eu estiver errado, é que independente do que você toma como decisão, exemplo aí, o senso comum, eu não sei qual que seria o arquétipo Montblanc, mas voltado mais para um alto ticket. Governante. Eu acho que deve Governante. ser governante, é. Uhum. Então, independente do que eu tomo como decisão alinhar o meu propósito, eu consigo fazer vendas. Eu preciso saber me posicionar. E o público que Independente você quer desse atingir. arquétipos, né, do que eu escolho. E, assim, pro direcionamento, uma aula. Hoje eu tô recebendo uma aula aqui e eu queria entender, Ari, o que que eu preciso fazer hoje, até como um direcionamento? Eu preciso de um direcionamento. O que que eu preciso fazer para dar certo aplicando os arquétipos de marca na minha empresa, no meu negócio, na minha forma de se vestir? Não sei, o que que você dá como orientação para que eu possa olhar? E para quem está nos assistindo aí, vai ter esse direcionamento específico. É uma confusão muito comum é também a pessoa não saber como alinhar com o profissional e o pessoal. Ela fica muito perdida com esse fato. Mas o que você tem que pensar? Que nunca uma marca corporativa vai ser fortalecida sem a marca pessoal te fortalecer. Então, primeiro a marca pessoal tem que ser fortalecida para depois vir a corporativa. Então, o que seria da Apple sem o dono dela ter fortalecido antes? Microsoft e por aí vai com um monte de empresa hoje que a gente conhece, que é conhecida e começou ali numa garagem, né? Então, a marca pessoal, ela tem que ser muito validada e fortalecida para a empresarial também ser. Então, seria a primeira etapa é você alinhar a sua marca pessoal. Então, o que você quer? O que a Selma quer? Ela quer atingir quem? Ela quer vender para quem? Ela quer se posicionar como, desde que seja algo natural para ela, para que ela não tenha que se fazer uma atriz. Ela tem que ser natural. E é uma coisa muito comum também que a gente vê pessoas copiando outras, né, em várias áreas, que aí a pessoa perde a personalidade dela. E perdendo a personalidade, ela não se acha, ela não é mais ela. E aí quando a pessoa chega para conversar com ela, ela fica perdida, fala, quem é você? Ela já não vê que é a pessoa, de tantas pessoas que ela vai copiando, ela se perde. Então acho que a primeira etapa seria você conectar a sua marca pessoal. E não a profissional, nesse momento. Bacana. Então, assim, deixo essa super orientação. A pessoa que
quer ali se desenvolver. A Ari, ela tem um treinamento de arquétipos. Eu tô aprendendo muito aqui, estou anotando. Se eu fosse você, estaria anotando também. Você falou de etapas, Ari, até para dar esse gostinho de quero mais. Eu quero ter a minha mentoria com você, te contratar como minha mentora. Se você falasse aqui, você falou de uma primeira etapa. Qual é o meu olhar para uma segunda e até uma terceira etapa para eu aplicar no meu negócio, ter resultados? E eu sei que eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu tenho que ter um direcionamento e eu acredito muito nisso, em mentoria. Eu acredito muito em mentor. Porque o que nós estamos cansados é de comprar cursos de qualquer coisa. Sim. Hoje o que você mais vê na internet são cursos a ralés. E me desculpem todos que fazem qualquer tipo de curso. Mas eu acredito que se você quiser mudar uma vida de uma pessoa, de uma comunidade, formar uma tribo, que é o que a gente chama ali, ou trazer uma cultura, você precisa ser direcionado, escolher um bom mentor e trabalhar isso juntos. Sim. E você tem essa expertise, você tem essa parte. Eu queria te ouvir dessa primeira etapa, qual mais Quais seriam os ou passos? qual seriam os passos para eu aprender já e deixar esse gostinho de quero mais para quem quiser aí conhecer mais o seu trabalho e como que Tá. pode ser feito isso. Antes de eu falar disso, gente, eu quero pedir pra vocês se inscrever aqui nesse canal. Curte esse episódio, comenta aqui embaixo o que você tá achando, se você tá Cara, gostando. está sensacional. E ó, aqui na descrição tem um link de grupo VIP da nossa próxima edição da Organização Ricas, que vai ser agora a edição Magnetize. É um evento para empreendedoras que querem se posicionar melhor, querem criar network, comunicação, vendas muito mais eficaz, né? Trazer uma liderança melhor para a sua equipe. Você quer se posicionar de uma forma diferente, vai ser no dia 23 e 24 de setembro. Então, clica aqui para você entrar nesse grupo VIP e ter maiores informações, tá? A mentoria, William, o ideal é você primeiro se conhecer. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer. É descobrir quais são os seus talentos, identificar o seu propósito, qual o seu objetivo, quanto você fatura, quanto você quer faturar. E tem outras perguntas que acabam envolvendo a empreendedora, a empresária, que ela está perdida nesse momento. Ela sabe que tem muita coisa para fazer, mas não sabe o que se faz. Uma das minhas mentoradas, várias, já ganhou até concurso dentro da área dela e ela não consegue ser ainda um destaque, uma referência no que ela faz. Então, o que nós fazemos? A gente tem que alinhar o posicionamento dela com a mensagem que ela quer transmitir. Então, ela está perdida, ela ainda não sabe se ela quer se passar como profissional, ou se ela quer se passar como educadora, ou se ela quer virar uma mentora. Então, é esse alinhamento que a gente faz primeiro antes dos arquétipos. O arquétipo é só a cereja do bolo. A gente precisa ter uma massa muito boa, muito endurecida, para que essa consistência consiga suportar a cerejinha, que é o arquétipo. Então, por isso que eu falo que não é só se vestir de uma roupa, mostrar. Tem todo um trabalho por trás que é para fortalecimento da pessoa, que é a marca pessoal, para aí sim depois a gente vir com a cereja. Ari, olha que, isso aqui deu uma estourada na minha cabeça. Não, gente, olha só. A Ari tá falando de uma construção. Ela fez uma analogia com um bolo. Olha como que é a nossa mente criativa. Eu comecei a imaginar que para você fazer um bolo, você precisa de uma receita. Sim. Porque o bolo pode sair solado, o bolo pode sair não tão alto e fofo, ele pode queimar. Então você tem que olhar para vários pontos. Então eu estou entendendo que a primeira etapa é uma receita. Se enxergar, aprender a fazer o bolo. Misturar o ovo, misturar a farinha, colocar um fermento na quantidade, tudo certinho. Sim. E aí, nós podemos tentar imaginar que a forma do bolo, que é a nossa segunda etapa. Porque se a cereja do bolo é os arquétipos, eu quero entender o que me dá a forma. E aí, isso aqui, Ari, explodiu minha cabeça. Então, ó, já aprendi que na primeira etapa, eu preciso olhar para um direcionamento, para o meu posicionamento, alinhar várias perguntas que eu até anotei aqui. Vamos puxar aqui, ó, como o que eu quero, como eu desejo me posicionar, o que eu tenho que olhar dentro de mim, saber Sim. também qual é o meu posicionamento profissional, pessoal e vários alinhamentos. Então, nesse sentido, dessa analogia do bolo, sabendo que a fórmula ali do bolo, a receita do bolo é a minha primeira etapa, se eu pudesse considerar que a segunda etapa fosse minha forma, o que você diria para eu olhar? O que você diria para eu me formar, sabendo Sim. que a cereja do bolo é os arquétipos? Sim. Existe toda uma construção.
né? Então, a próxima etapa seria a construção do cartaz de sonho delas. Porque elas precisam ter o porquê elas estão fazendo isso, o porquê que elas vão trabalhar, porque vai dar trabalho. Ela vai ter que colocar a mão na massa. Não adianta nada eu ensinar toda uma metodologia, um passo a passo, e ela não fazer. Então, ela vai precisar fazer, vai ter metas, vai ter diretriz para ela poder seguir. Então, a primeira coisa seria o cartaz do sonho. Ela tem que colocar nesse cartaz tudo que ela quer alcançar. Tudo que ela quer vivenciar, desde o profissional até o pessoal. Ela precisa ver isso, visualizar. E aí, a partir disso, é o que vai motivar ela, porque a disciplina ela tem que ser todos os dias. Ela vai ter que ter disciplina para poder fazer as tarefas todos os dias. Então, existe um desafio que a gente cria de 10 dias para ela ir acostumando, porque o principal problema é ficar gravando vídeo e criar conteúdo. Elas falam que elas não têm tempo. Então, é necessário ter esse tempo, porque a internet já é o trabalho. Não existe mais dar trabalho. É o trabalho. Então, tem que estar na internet. Então, tem que ter um tempo para isso. Se ela não tem esse tempo, ela acaba deixando a desejar na marca pessoal dela. E ela não vai ter o resultado que ela busca. Então, vai ter um desafio de 10 dias a princípio, que ela vai ter que estar todo dia na internet postando algo e eu vou estar ali observando por trás. Independente do nicho dela, ela vai ter que postar 10 dias e eu já vou dar os temas. Então vai ficar um pouco mais fácil, porque eu dou os temas. E geralmente os temas já é de autoconhecimento. Então ela vai fazer coisas do dia a dia, vai mostrar o bastidor dela, vai fazer um desafio com ela mesma, para ela se conhecer e ter essa rotina de aparecer na câmera. Depois a gente vai para a etapa de avaliação da marca. Então ela vai conhecer, ela vai identificar quais são as fotos que ela tem que deixar ali na biografia dela, do Instagram, qual é a biografia que ela tem que trazer, qual é a mensagem de impacto, qual é a mensagem que ela vivencia, depois quais os destaques que vai ficar ali mostrando o que ela quer mostrar e tudo interligado na personalidade dela, na mensagem que ela quer passar e também já alinhado ao arquétipo, porque quando eu tenho a primeira reunião, eu já meio que sabe quando você fala, ela já utiliza de um arquétipo. E eu entendendo qual é o objetivo dela, eu já sei qual arquétipo ela tem que também já alinhar com a narrativa. Então fica muito mais fácil depois. E aí ela vai para o curso online. Então a primeira reunião é ao vivo comigo, a gente faz uma reunião de alinhamento para eu entender o que ela quer e um monte de perguntas ela tem que responder. Depois ela vai fazer o desafio. E depois o outro passo ela vai para o curso online. No curso online ela vai ter 30 aulas que ela tem que assistir. Ela precisa assistir, ter um tempo para poder absorver essa informação e aí depois que a gente vai alinhar os arquétipos. Por isso que o arquétipo é o último a ser trabalhado. Primeiro é tudo o que ela quer, o que ela deseja, como ela é, aonde que ela tá, tem equipe, não tem, trabalha sozinha, é casada, tem filhos, porque tem que alinhar também o tempo de tudo isso. Eu consegui já trazer até para você uma fórmula. A Ari deu uma fórmula para nós aqui. RFC. Olha, Ari, eu sou dos caras que gosta de fazer conteúdo, método, trazer pilares, e eu consegui entender que você tem uma fórmula, RFC, que é a receita, a forma e a cereja do bolo. Boa. Eu achei sensacional. Então, na receita, eu aprendo, assim como você fazer a estrutura de um bolo, a massa, que eu preciso de um passo a passo. Na forma, eu tenho que começar a visualizar num cartaz de sonho, tenho que ter disciplina, eu tenho um desafio de 10 dias para ser analisado, uma avaliação da minha marca, para daí, depois de todo um processo, ir para o C de cereja, que é aplicar na prática ou descobrir juntos ali os arquétipos que eu vou utilizar para minha marca. Então, Ari, sério, hoje eu explodi a minha cabeça, acho que a galera também. E aí Fórmula as pessoas podem... RFC. E aí as pessoas podem falar, tá, mas eu vou usar tudo isso e o que vai mudar? Porque também tem essas dúvidas, né? Você vai vender mais. E pro cliente certo. Porque tudo é vendas. Porque as pessoas, elas se aproximam pela identificação. Então, as pessoas que vão se aproximar de você são aquelas que se identificam com o seu propósito, com a sua marca, com você, com o seu jeito. Então, vai ser muito mais fácil você precificar isso. Porque elas vão entender o seu valor. Do que você passar uma mensagem. Por isso que é importante o trabalho do branding, que essa é uma fase, o trabalho dos arquétipos, da comunicação, para alinhar tudo isso e atingir o cliente certo. Porque isso vai fazer você vender muito mais fácil. Inclusive, essa questão de todo esse alinhamento, ele é extremamente importante. Porque hoje as pessoas, igual você falou, estão esquecendo delas. E olha só, gente, essa receita...
RFC. Simplesmente explodiu a minha cabeça aqui. Também, eu até desenhei aqui o bolo. Com a cereja. Gente, É verdade. sensacional. Não, mostra pra câmera. Não, mostra pra... Isso aqui Ela tem que ser desenhou o mostrado. bolo com a cereja. Então, pra chegar na cereja, tem todo um caminho, tem todo um processo. E às vezes a pessoa quer pular toda essa etapa e botar a cereja só. E não tem como você só colocar a cereja ali em cima. E o mais engraçado é que essa semana eu até fiz um stories falando sobre isso, que as pessoas elas querem se associar a marcas para poder potencializar a marca pessoal delas. O que seria? Eu sou da área da beleza estética, então tem várias marcas que patrocinam profissionais. Então esses profissionais querem se associar à marca que já é conhecida para evidenciar eles, mas não vai adiantar. Porque na hora que o cliente chega na página deles, ou então na profissional, não tem ali o que se aproveitar, porque técnica por técnica, qualquer pessoa faz. Do jeito que você faz uma limpeza de pele, qualquer esteticista consegue aprender e fazer igual. Então, por isso tem que ter os diferenciais. Exatamente. E vai muito também da conexão. A Ari falou que vai por identificação. Sim, vem pela identificação. E vem também por aspiração. Então, se ela vê algo em você que ela quer ser e ela almeja ser dessa forma, ela também vai chegar até Sim. você. Então, além dela se identificar, ela vai querer vir por aspiração. Ela vai se inspirar também em você e querer fazer. E não adianta também o cliente só vir. E como que a gente vai fazer ele permanecer Manter, né? Exatamente. com a cereja do bolo? Porque é isso que vai manter. Cara, Sensacional. sensacional. O que eu vou dizer aqui? Tenho o que falar. eu vou dizer aqui? Sem palavras. Olha, eu aprendi muito e tô aprendendo ainda, mas assim, eu já decorei na minha mente. RFC. Receita, RFC. a Vou forma usar essa. e cereja. Porque eu consigo identificar que existe um processo. E vocês falaram, e eu acredito muito em processo. Eu trabalho muito. Inclusive, o meu apelido é Pilares. Porque vai trazendo toda a essência de Pilares. É. Mas por quê? Olha só, esses pilares, essa fórmula, ela faz todo sentido para uma dona de casa. Então, aí, vamos supor que ela vai testar uma receita. E nesse teste, o bolo solou. Ou o bolo queimou. Você vê que existem reajustes. Eu vou reajustar um forno, eu vou vou reformular minha receita, até deixar um bolo fofinho, macio, Temperatura, para eu. tudo. Olha quantas coisas que tem. Então, o que eu quero dizer? Que no processo, mesmo que você, Ari, vai dar todo esse direcionamento, eu posso estar sempre crescendo, aprendendo, porque é um processo e às vezes eu tenho que voltar para rever. Sim. Porque muitas vezes eu faço algumas coisas, eu libero ali um processo, mas eu vejo que precisa de reajuste e não tem problema. Não tem problema. A dona de casa, a boleira, quem é confeiteira, patisserie, pode falar aí. Você tem o tempo, e eu trabalhei em laboratório, é verdade, vou falar de laboratório. Lá no laboratório, nós queríamos desenvolver uma fórmula. Então, existiam os passos de teste. Então, olha quantas vezes eu tive que testar, e às vezes, Ari, passava de 47 testes. Nossa. E a Aplicando. pessoa hoje, ela faz já não quer mais. Tá vendo? Entendeu? Então, olha como que o processo é válido. E esses 47 testes não era que era de em um dia. Às vezes um teste demorava uma semana, porque ele passa por todo o mesmo processo. Então, imagina, eu preciso comprar o ovo, a farinha, o fermento, fazer a massa, deixar um tempo descansando, ele cresce, aí eu coloco, né, faço a forma ali, coloco numa forma, unto a forma. Sim. Então, Tem todo nós um fazemos a processo. mesma coisa. Então, o que eu entendi é o seguinte, existe processo, e esse processo até ser validado, ele é muito importante você também rever, e tem pontos que você vai ter que voltar mesmo. Sim. Por exemplo, na sua Recalcular. mentoria, eu posso entender que eu estou defasado em uma situação, É. que às vezes a gente para na mentoria ali e você vai insistir porque eu não consegui ainda destravar aquilo. E é muito importante porque eu preciso tentar mais. Quando você vê, como a minha mentora, que eu destravei, aí eu consigo trazer uma Sim. nova etapa, ir para um próximo passo. Sim, tem uma questão também bem interessante. Eu tenho uma mentorada que ela é pioneira na micropigmentação na região dela. E ela falou, Ari, já cansei de pagar cursos caros, já ganhei troféus, já participei de campeonatos. E assim, não vejo o resultado, tô perdida e eu preciso de ajuda.
E uma coisa que a primeira coisa que eu faço é analisar o Instagram, né, da pessoa, porque ali é a cartela de venda dela. Aí, na hora que você vai para analisar, você vê que falta muita informação, muita. E uma das informações que faltava, que foi a primeira coisa que eu bati o olho, eu falei, você é pioneira na sua região e não tá isso na sua biografia. E como que você vai passar a autoridade? Porque fazer micro igual você faz, tem um monte aí que faz na sua região. Um monte. Só que hoje você deveria estar posicionada como mentora delas. E não somente como uma profissional. E hoje ela é uma profissional. Então ela está igualada com as concorrentes. Então o trabalho hoje é de transformar ela em mentora, não é nem mais educadora, porque ela já dá aula, só que ela vende muito procedimentos e o que nós queremos nesse momento não é. Ela quer formar professores. Então tem toda uma trajetória agora a se fazer. E é o básico bem feito, né? Uma coisa tão simples, mas ela não colocou ali na bio. Ela não entendeu que era relevante, mas é relevante. Mesmo que ela saiba que ela é pioneira, mas ela precisa abrir a boca e falar pro mundo que ela é pioneira, senão ninguém vai saber. As informações que vão na biografia, elas são muito importantes para você saber quem você quer atrair também. Então, isso tá ligado ao arquétipo também. Então, o que ela tinha na biografia é a quantidade de atendimentos que ela fazia. E ela ia atrair o quê? Clientes. Mais atendimentos. Exatamente. E o que ela queria atrair profissionais para ela capacitar. E como que ela ia fazer isso? Tá vendo? Então é só você sentar e analisar. Só que as pessoas, elas estão tão dentro do problema que elas não conseguem ver isso. Elas precisam de ajuda. Por isso que um mentor é muito importante para te dar essa clareza e te dar a metodologia para você seguir. Senão você não sabe o que você precisa fazer. Sensacional, sensacional. É por isso que nós, desse lado de cá, além de ter a Ari, que é especialista em posicionamento de marca, a Selma, de branding, nós que falamos de comunicação e vendas, nós estruturamos até esse projeto com uma base sólida, né? Falando dos arquétipos, mas até num plano, que é o que a Selma até começou falando sobre autoanálise. Autoanálise, ação imediata, mentalidade, treinamento e liderança e continuar com todo o processo. A continuidade é como se fosse o looping mesmo, Ari, 360, uma roda gigante. Uma hora você tá lá em cima porque você tá se descobrindo, só que aí vai chegando as realidades, vai vindo, você daqui a pouco tá lá embaixo de novo, e aí você precisa continuar esse processo, e ele, eu acredito que é assim, sempre, melhorar sempre. Inclusive, marca muito. Eu sempre falo desse livro porque ele é real, ele foi impactante na minha vida. São dois: A Arte de Lidar com Pessoas e A Lei de Triunfo. Né? Um do Jamil Albuquerque e a releitura do Jamil também, mas aí entra o Napoleão Hill. E ele fala, um dos primeiros, né, pilares que ele usa nas 16 leis de triunfo é a associação com pessoas, mas também o objetivo principal bem definido. Sim, você Então saber o que hoje você quer. eu consegui enxergar que eu preciso olhar para esse objetivo, que é crescer, que é dar certo, nesse exemplo dessa sua mentora ou de quem quer que seja. Eu só vejo um caminho. Essa pessoa precisaria se unir para fazer acontecer com uma pessoa que sabe, que passou pelas mesmas dores Sim. e que pode orientar. Falando disso também, Ari, qual é o melhor lugar para estar para a gente poder fazer isso acontecer? No evento. Tem que ser. Gente, o evento Ricas, a organização Ricas tem o evento Edição Magnetize que tá chegando e um dos pilares que a gente trabalha, né, o William Pilares, é networking. E você está num ambiente que te fortalece, que vai ter mulheres que vão te ajudar, porque é importante você ter mulheres também ao seu redor que vão te fortalecer. E é uma coisa que não acontece, né? Mulheres têm muita rincha, né? Muita briga, muita inveja e é uma coisa que eu não aceito dentro do nosso evento, nem da minha mentoria, nem do evento. Nós somos mulheres para se fortalecer. Então o network ele é muito importante, a ambiência é importante para fortalecer essa ideia que você tem de crescimento, porque o que te trouxe até aqui não vai te levar além. Então você precisa de ambientes novos, conhecer pessoas novas, ter um aprendizado diferente. E no dia 23 e 24 de setembro, vamos ter o evento Magnetize, aqui em São Paulo, na capital, 2 dias de muito conteúdo, vai ser realmente um divisor de águas, eu tenho certeza, porque vai ser sobre comunicação, vendas, branding, posicionamento de marca, tudo para alinhar você, empresária, empreendedora, com o seu propósito. E eu tenho certeza que isso vai fazer potencializar o seu resultado ainda em 2024, né, Selma? Maravilhoso. Esperamos vocês dia 23 e 24 de setembro aqui em São Paulo, no Magnetize, para conectar, agregar mais valor para o seu negócio, para sua marca pessoal
E fortalecer ainda mais essa rede de network. Sim, rede de O nosso apoio. objetivo com o Magnetize é trazer a essência de valor para você que quer crescer, que parar de se vitimizar, você que precisa de uma cura muitas vezes interior, você que precisa dar o passo e não sabe como dar o passo, você que precisa conectar com pessoas. A mesa, imagine uma mesa na sua frente, ela é real, existem cadeiras. E quem você quer ver nessa mesa? É exatamente o que o nosso evento proporciona, um lugar, uma ambiência que nem a Ari disse, excelente, trazendo você a uma conexão profunda para você se descobrir emocionalmente, profissionalmente, no marketing, vendas, em conteúdo, como que posiciona uma marca, trazendo realmente uma essência através de um plano bem elaborado. E esse plano só pode ter sido elaborado por pessoas que estão aí há 10, 15, 20 anos, que somos nós, que elaboramos um processo junto a vários empresários e empreendedores dentro do nosso network, do nosso ramo, do nosso mastermind, e nós preparamos algo que é único e exclusivo, Ari. Então eu fico Sim. muito grato, fico muito feliz, e eu não tenho dúvidas que já deu certo, que lá quem estiver vai ser transformado, vai ser mudado, porque se tem algo que nós desejamos é que você seja transformado lá dentro para esse grande posicionamento que é você mesmo. Sim, É sensacional. sobre isso. Uma questão também muito legal do evento é as biggers. As Uau. biggers são VIPs dentro do nosso evento, onde elas têm todo um desenvolvimento e um acompanhamento de carreira. Então, elas vão participar de cursos, de mentorias online. Agora vamos ter o encontro. Agora, em junho, temos um encontro presencial aqui em São Paulo, onde elas vão passar por um treinamento também. Elas precisam ter esse contato, uma conhecer a outra, entender que esse programa é de fortalecimento de marca e, a partir disso, também elas vão ser direcionadas para o objetivo que elas têm. Então, por exemplo, nós tivemos 2 mentoradas dentro de Biggers que elas foram indicadas para palestrar, né? Palestraram já em 2 eventos, foram para os Estados Unidos participar de um evento também e já retornaram para São Paulo. E teve outras 3 Biggers que foram indicadas para receber troféu. Então, elas receberam um troféu como referência na área delas. Então, isso é legal porque potencializa elas perante o cliente já não vê mais elas igualadas aqui, né? Já vê elas um patamar acima. Então, é toda uma carga, né, que a gente traz de autoridade para elas. Bem legal. Então é isso, gente. Que tempo incrível. Quero agradecer, Ari, porque eu saí com uma fórmula hoje. RFC. Então, assim, eu tô realmente aprofundado, eu quero já aplicar essa fórmula na minha vida, e foi um tempo, uma mesa incrível. O que diria aí para você que está nos ouvindo? Cara, participa dessa mesa, tenha a oportunidade de participar de mesas que fazem você aí conectar com pessoas. Obrigado, Selma, obrigado, Ari. Eu agradeço Imagina. vocês por tudo, e esse momento para mim é excepcional, ele é incrível. De verdade. Sim, eu agradeço, gente, esse tempo de qualidade, né, que a gente tem. Tenham pessoas ao seu redor para você poder conversar sobre essas questões, sobre o que você acredita, sobre empreendedorismo, pessoas que vão abrir sua mente, né? Eu lembro que eles 2, gente, eles são casados, tá? Eu lembro que eles 2, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula por R$70. Vocês lembram disso? Sim, eu lembro. Eu peguei muito no seu pé nessa época. R$70 eu dava aula. E aí eles falaram, mas por quê? Com toda a carga que você tem, com todo o aprendizado que você oferece, eu também trabalhava com uma forma diferenciada de ensinar. Por que você dá 70? Pelo amor de Deus. E eu achava que eu não precisava cobrar alto. Você vê como que é uma crença que a gente tem, né? Você mesmo não enxergava o Sim, valor. eu né? achava que eu não tinha que cobrar alto, que as pessoas não iriam pagar. E hoje eu vendo uma mentoria R$2.500. Uau. Olha só. Então é de Agregou você muito acreditar Percepção mesmo. de valor e acreditar, ter autoconfiança. Sim, exatamente. Hoje eu não fico assim dando desconto. Ah, não quer ver? Eu te dou, faço por tanto pra fechar. Hoje eu sei o potencial da qualidade assim do meu conteúdo, do que eu consigo passar pra pessoa e do que ela consegue ser transformada. Maravilha. Muito obrigada por essa oportunidade, William, Ariane. Estou muito feliz de ter tido essa conversa. Explodiu aqui a minha cabeça com tantas informações. Saímos daqui com uma fórmula. Sim, RFC. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.